Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast, Cristianismo Inteligente, e queremos convidar a todos vocês para estarem apreciando nossas conversas, nossos diálogos sobre filosofia cristã, teologia, ciências da religião, esses temas que envolvem a religião de uma maneira mais ampla, né? E hoje o tema que nós vamos conversar é sobre paz, sobre fraternidade, ou nós podemos intitular Cultura de Paz, em um autor específico, que é o Martin Luther King, pastor protestante, né? Norte-americano, e nós vamos conversar um pouco sobre ele e sobre o legado dele nesse âmbito da cultura de paz. E para isso eu trouxe um amigo de academia, vou dizer assim, né? E nós estreitamos a nossa amizade ali no ambiente acadêmico. E eu estou falando do Janilson Gomes, também conhecido como o Pastor Jânio. Bem-vindo, Jânio, ao nosso podcast. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite a quem está nos assistindo. Satisfação que estamos aqui e vamos conversar durante esse tempo sobre a pessoa do cristão, né? Cristão batista, Martin Luther King. Dr. King, conhecido lá na sua época, pastor evangélico que dedicou sua vida tanto à proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, como também a direitos civis de cidadãos americanos, e que muitas vezes nós até falamos por aí dos negros, não, dos negros, dos brancos e daqueles cidadãos que necessitavam da sua mediação junto ao governo da época. Isso. A gente pode até dizer que é uma espécie de teologia pública, né? Isso, Porque é aquela teologia que toca nos assuntos da vida cotidiana como um todo. Não tenta fazer aquela separação, né, rígida entre secular e sagrado, exatamente. mas mostrar que os valores cristãos eles se ampliam, né, Jane? É verdade. E, inclusive, ele alcançava o âmbito social pensando em segmentos como os garis, por exemplo. Ele fez marcha para o salário dos garis, isso sem deixar, diga-se de passagem, sua vida pastoral, sua vida congregacional, que era também muito intensa. Ele começou a sua carreira ministerial auxiliando seu pai, e depois que o seu pai passaria o cajado, ele questionou muito o seu chamado. Interessante como o chamado de Luther King para o ministério pastoral se deu, porque não foi um anjo que veio deixar uma mensagem para ele, não foi uma profecia, mas muito racional. Ele disse que sentiu o chamado quando sentiu o desejo de servir, Hum. de servir. E ele já vinha servindo na Igreja Batista Ebenezer. E quando seu pai termina a carreira pastoral, ele disse que Deus falou ao seu coração que ele estava pronto para servir. Então, pelo fato de servir, ele acaba também ingressando no serviço público, como você diz, saindo do templo para servir a humanidade. Muito bem. Então já entramos aí, né, em uma já começamos a aprofundar um pouco ao personagem, né? Mas antes da gente seguir adiante nessa questão da contribuição de Luther King na teologia pública, especialmente nesse tema de paz, né, e fraternidade, eu vou apresentar você. Depois a gente apresenta Martin Luther King, né? Tá certo. O nosso convidado de hoje, então, Janilson Gomes, ele tem a licenciatura em filosofia, né, pela UFRN, tem também a licenciatura em ciências da religião pela UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ele tem duas pós-graduação, uma em educação quilombola feita pela UFERJ e também outra pós em psicopedagogia, né? E Janilson também é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico de Natal, Isso. o famoso STEM, né?
para uma geração aí. O STEM contribuiu muito, né, formando vários teólogos. E eu até também tive a oportunidade de ministrar uma disciplina no STEM, Que bom. né. Então é um seminário que tem uma uma contribuição importante, né, na formação teológica em nossa cidade, na cidade de Natal. E você também faz parte, então, dessa história do STEM. Bom, então o Janils tem toda essa formação aí e, o nosso conteúdo de hoje, a nossa conversa, gira em torno de um tema que você desenvolveu também na sua formação em ciências da religião, não é Exatamente. isso? E gostaria de deixar aqui um pequeno testemunho de como eu cheguei a Martin Luther King, né? Sim, Eu fazia a sexta série, Escola Estadual Isabel Gondim, lembro como hoje, escola amada, inclusive está lá fechada, está lá deteriorada, infelizmente. E o meu pai saiu para comprar meu caderno. Chegamos numa livraria e eu vi uns cadernos que na época, Tilibra é a marca do caderno, e lá estava Martin Luther King com a frase. tinha a foto dele Tinha na a capa? foto dele e uma citação dele, que inclusive tem nesses meus livros, né? Meus livros de autoria dele. Eh, Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. Olhei aquela frase, eu não tinha noção do contexto, mas eu achei assim, se ele está citando isso, deve ter tá em favor das pessoas oprimidas. E eu disse para o meu pai: posso comprar esse? O meu pai me questionou: você conhece quem é esse? Eu disse: tem aí embaixo Martin Luther King. Ele disse: você sabe quem é? Não. Esse é um pastor protestante que lutava pelos direitos civis dos norte-americanos. Você quer levar esse mesmo? Quero. Além disso, além disso, eu ouvia muito meu pai falar nele mesmo sem ser protestante. Então aquele caderno, a influência do meu pai em fazer menção dele, eu passei a gostar e vim, anos seguintes, já passando a adolescência, juventude, me interessar por alguns livros. E eu trago uma relíquia aqui, gostaria de mostrar. Você pode mostrar para essa câmera aqui, ó. Aqui, ó, professor Cláudio e aqueles que estão nos assistindo. Sabe o ano disso aqui? Anos depois, mesmo já gostando de Martin Luther King, 1978. Eita, Edição também do mesmo ano, recebido na escola que eu fazia depois da sexta série, já estava no sétimo, oitava série, não se chamava nono ano nem oitava, era série, né? Que era, na verdade, eu tenho o primário, o secundário e depois o intermediário e tal. Hoje mudou, né? então Ensino essa aí é de 78. 78. O caderno foi na sexta série, eu acho que um ano ou 2 anos depois de um ano ou 2 anos antes disso. Então, quando eu pego a Você está declara entregando sua idade, viu? é, o que eu quero comparar esses dois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que Martin Luther King tem muita base do trabalho pastoral dele, baseado na declaração. Porque citações de Martin Luther King estão citadas aqui. Só que Martin Luther King aprimorava, porque ele era prático e não apenas um escrito nessa declaração, ele era prático. Uhum. Toda aquela luta por direitos humanos, por direitos civis, parte de um religioso nos Estados Unidos. Sim. Não parte do antirreligioso, parte de um religioso que é Luther King. Se bem que de outras religiões temos Malcolm X, né, que era muçulmano, mas era muito agressivo, muito violento, por sinal. E Martin Luther King era pacífico, amável, fraterno. É, e esse testemunho que você está trazendo de como você se aproximou, né, do autor, mostra também essa importância ou essa necessidade de um uma prática cristã que transcende ou que vai para fora dos limites institucionais, Exato. né. Ele saiu do muro
da denominação, porque seu pai não era protestante, Não, mas ele foi influenciado pela prática de Martin Luther King. E isso chegou até você, né? Quer dizer, o que ele produziu, o que Luther King produziu, foi algo que alcançou as pessoas, e não enquanto religiosos, simplesmente. exatamente. E inclusive, a gente pode pensar na importância que um pai tem para um filho, né? Porque, na verdade, meu pai não era religioso, nem católico, nem protestante, ele se declarava toda vez que eu perguntava: o senhor não vai à missa, o senhor não vai a um culto? Ele disse: mas eu creio em Deus. E ele me influenciou num autor, o quê? Evangélico, Isso. num pacifista evangélico. Então, isso eu tenho na memória, que anos depois, um ou dois, eu recebo na escola essa declaração, mas, na verdade, daqui a pouco a gente deve tocar nesse assunto, é uma declaração de uma conferência ecumênica. Então, eles entregavam a declaração, mas pensando numa declaração ecumênica religiosa, não ecumênica na ótica e na perspectiva luther kingiana. Daqui a pouco nós vamos Sim, tocar nesse assunto, né, professor Cláudio? Então, foi essa minha influência para chegar nele. Anos depois eu começo a me interessar mais, aí vou adquirindo livros. pronto. Então vamos lá. Já que a gente vai falar sobre a cultura de paz em Martin Luther King, então vamos começar definindo alguns termos, né? O que é sobre o princípio da igualdade e da fraternidade. Então, essas duas palavras, igualdade e fraternidade. São duas palavras que geralmente são encontradas no seu discurso, né? Martin Luther King, ele não só proclamava essas duas palavras de púlpito na sua igreja ou ao ar livre em alguns movimentos, mas ele vivia isso. E tem uma passagem dele e ele fala da capacidade das oportunidades iguais. A capacidade de darmos oportunidades iguais. Iguais em quê? Em que sentido vem a palavra igualdade? A palavra igualdade em educação, saúde, recreação, serviços públicos similares e direitos de voto e maneiras que nós próprios trazemos a todas as relações humanas. Então, Dr. King cita isso para dizer, olha, o mesmo direito que eu tenho, que meus filhos, 4 filhos têm a recreação, os filhos dos negros, dos pobres, dos brancos, que não têm as oportunidades que nesse país são oferecidas, deveriam ter, porque eles são iguais. Outra coisa, ele no termo igualdade, ele faz até uma crítica, claro que construtiva, à sua etnia, à sua raça, quando ele diz bem assim: se nós tivermos ódio dos brancos, nós estamos com o mesmo sentimento que eles têm por nós. Então nós devemos não ter ódio deles, mas igualdade. Igualdade de direitos, igualdade em dignidade. Tem uma passagem interessante dele, que ele viaja para a Índia e, no retorno, ele recebe a notícia que sua casa foi incendiada com sua esposa e seus 4 filhos. E ele, do aeroporto, vai, sabe, desesperadamente para saber se eles estavam vivos. Lá chegando, ele ficou sabendo que Coreta e os 4 filhos tinham sido libertos do fogo, tirados do fogo. E a congregação, maioria negra, sugerem, propõem vingança. Nós vamos em busca de quem fez isso com sua casa e com sua família. E tem uma passagem interessante, inclusive eu coloco aí na minha dissertação, no meu artigo de conclusão, e a resposta dele foi: não, nós devemos amá-los tanto, mas tanto mesmo, que eles sintam vergonha do que fez, porque eles também vão refletir no que fizeram, se nós os amarmos. Então ele tem a igualdade como um princípio, como um legado divino de que as pessoas não são diferentes, porque eu sou pessoa e o meu irmão é pessoa também, é humano e eu sou humano. Então, se eu sou humano e eu trato diferente, eu não estou tratando com o princípio da igualdade. Quanto à fraternidade, ele, no texto que eu coloco e nas leituras, é bem interessante a metáfora da mesa. Ele chama a fraternidade de uma mesa. E ele diz: devemos sentar com todas as pessoas, com todos os irmãos, na mesa da fraternidade.
E quando a gente pensa em mesa, a gente pensa em comunhão, a gente pensa em união, a gente pensa em família. Ele não está pensando diferente, ele está pensando de que todos são irmãos ali sentados à mesa da fraternidade. Teve o caso bem emblemático com Martin Luther King, na primeiro movimento, primeira marcha que ele fez, da greve de ônibus, que surgiu por quê? Porque uma senhora de idade, chamada Rosa Parks, foi rejeitada no ônibus para que desse lugar um homem branco sentasse no lugar dela e que ela, já idosa, pudesse ir em pé. E ela, muito cansada, quando chegou ao destino, Martin Luther King ficou sabendo, participou da reunião por causa desse fato. Ela, inclusive, de insistência no ônibus, ela foi até presa, depois teve pagamento de fiança, saiu, mas quando ele soube, ele quis entrar. Pela primeira vez, ele entra nesses manifestos contra o racismo e contra a desigualdade e contra a falta de fraternidade. Então, ele surge no cenário social dos Estados Unidos nesse fato de Rosa Parks ter sido presa e ter sido humilhada no ônibus. O que é que ele conquistou com essa greve? Ele conquistou que a proposta, até nessa proposta social, foi igualdade. Ele disse: eu só aceito que a greve termine, que os negros, em maioria, não andem nessa empresa de ônibus, se 50% dos assentos for para os irmãos negros e 50% for para os irmãos brancos. E eu vou ser o primeiro a andar nesse ônibus, sentado ao meu lado um homem de pele branca, porque ele é meu irmão também. Eu vejo o princípio da igualdade até na proposta, né? Sim, e interessante isso que você está trazendo, Janilson, porque a gente trabalha com ensino religioso, né? E tem um tema que é desenvolvido dentro de uma das faixas etárias, por indicação da Base Nacional Comum Curricular, né? Que são as lideranças religiosas. E quando eu trabalho essa temática com os alunos, eu sempre trago alguns líderes religiosos com os seus legados, né? E um desses líderes é o Martin Luther King. E eu estimulo os alunos até a buscarem o discurso dele, né? I have a dream, né? Eu tenho um sonho. E contextualizando para eles, eu passo para eles um cenário que é tão distante hoje de nós, que é essa situação de segregação racial, né? De racismo que havia dentro daquela sociedade. Porque a gente sabe que existem os racistas, né? Ou as pessoas que têm essa, esse mal, né? Digamos, esse pensamento totalmente equivocado, errado, criminoso e pecador, né? Digamos assim. Mas são pessoas que vivem essa situação e que precisam de uma libertação nesse sentido. Agora, quando você imagina que uma sociedade inteira viveu isso, não é? Parece um pouco distante da nossa realidade, né? Algo assim tão intenso quanto foi essa questão, ao ponto de você estar em um transporte coletivo e ter a divisão entre os assentos destinados aos brancos e os assentos destinados aos negros. Isso. E o Martin Luther King, dentro desse contexto, ele consegue, né, ter vitórias, digamos assim, dentro da sua luta, pregando essa igualdade, que é a igualdade do ser humano, né? Onde você não fala de raça, mas você fala de raças, eu digo. Você não fala de raças, mas você fala da dignidade do ser humano. Exatamente. E quando se trata de igualdade, a primeira coisa que a Declaração dos Direitos Humanos traz no artigo 1º é que você tenha direitos iguais em dignidade. É a primeira coisa que o artigo 1 diz, em dignidade. E ele deu dignidade para aquela senhora, deu no sentido de que fez um manifesto por ela, mas deu dignidade a todos aqueles que estavam sofrendo racismo, né? Tem uma passagem também em Memphis, que um jovem chega no hotel em que ele ainda está na recepção, com outros pastores,
E o jovem, Senhor King, e quando ele vira para ir em direção ao jovem, estender a mão e saudá-lo, ele leva simplesmente um murro no rosto. E o jovem sai correndo. Em Selma, que era também uma cidade em que eles foram fazer alguns movimentos, algumas marchas, e quando aqueles pastores cercam ele para que o jovem fosse preso, ele disse: pode deixar ele ir. Eu sei por que ele fez isso. Era também de um coração muito perdoador, sabe, professor Cláudio? Perdoador. E quem tem perdão no coração, com certeza ele não está sendo usado simplesmente pela sua religiosidade, mas por Deus. O próprio Sim. Deus na vida dele, perdoando quem lhe esbofeteou, perdoando quem criticou a cor da sua pele ou quem o perseguiu assim. Então, esse princípio de fraternidade comparado a uma mesa é muito interessante. Porque numa mesa, eu não sei nem se é assim que ele vai trabalhar, mas me ajude aí. Mas numa mesa, todos que estão naquela mesa se apropriam do que está em cima dela, né. Se E for um cuscuz, porque é o cuscuz para todo mundo que está na mesa, né. mas é nessa perspectiva mesmo, de que todos ali são, de alguma forma, estão interligados naquele alimento colocado na mesa. E aquele alimento colocado na mesa no contexto de Martin Luther King é convivermos em paz. Não apenas viver, mas viver e conviver. Conviver. Ele tem uma frase sobre conviver em paz que eu acho que é uma das mais extraordinárias. Inclusive, eu sempre coloco Martin Luther King com suas frases em algumas camisas e coloquei essa frase duas, para ter uma ideia. E ele diz bem assim: aprendemos a nadar como os peixes, aprendemos a voar como os pássaros, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Conviver como irmãos é um aprendizado. E onde é que uma família aprende mais a não ser na mesa? No encontro que está ali todo mundo sentado à mesa. E ele chamou essa mesa de fraternidade. Que na hora que somos fraternos, vamos aprender que criamos os navios, os submarinos, não é? Criamos os aviões, os foguetes, tudo isso criamos. Aprendemos a voar e aprendemos a nadar. Então criamos objetos ou construções assim extraordinárias para enfrentar o mar ou para enfrentar o ar, mas não aprendemos a enfrentar a convivência pacífica entre irmãos. Aí ele diz: mas ainda não aprendemos a viver como irmãos, porque ele sabia que a sociedade não estava vivendo como irmãos. Se trouxermos para o contexto nosso, brasileiro, aí é que não estamos convivendo como irmão mesmo. Todo dia É. tem preconceito, todo dia tem assassinato, todo dia tem discriminação, todo dia e Intolerância. intolerância religiosa, cultural, familiar. Será que a gente não percebe pelas redes sociais que famílias pobres são muito mais discriminadas do que famílias de condição, que são mais alvo de preconceito? E às vezes a gente só olha para o preconceito só da cor, só olha para o preconceito da religião, mas o preconceito com a classe social da pessoa, que foi outra coisa que também Martin Luther King confrontou. Ele, inclusive, faz uma crítica à guerra do Vietnã, e ele diz: ó, estamos gastando milhões e milhões de dólares com a guerra. E estamos gastando uma cifra muito menor, quase nada, com a fome dentro do nosso país. Pra você ter uma ideia, o tipo de cristão autêntico que Martin Luther King era, que ele era de uma classe média. Mas sabe o que foi que ele assustou? O velho pai, Martin Luther King, o pai, ele deixou a sua moradia boa e foi morar no gueto de Chicago. E eu estava me lembrando, professor Cláudio, um dos poucos pastores brancos que foi do gueto de Chicago visitar Dr. King foi Billy Graham. Olha, Isso é histórico, histórico. porque nem todo branco queria conversa com ele. Imagine visitá-lo e visitar aquele gueto. E quando eu estou falando de gueto, eu estou falando de favelas no Brasil sem saneamento básico, sem escolas qualificadas, sem educação qualificada. E o pai preocupado diz a doutor Billy Graham: convença meu filho a sair dali. Preocupado em ele morrer, né? De Sim. tiro, de tentativa que já vinha sofrendo ameaças.
E, para surpresa de Billy Graham, sabe o que é que Martin Luther King responde? Diga, meu pai, que fique tranquilo, porque eu encontrei Jesus e a morte não pode me trazer medo. Eu estou encontrando aqui e pesquisando. Falta saneamento básico nesse gueto, falta escolas de qualidade, falta emprego, falta tudo. Então eu estou com esse povo. Quer dizer, como você disse no início da nossa conversa, ele fazia teologia pública, né? Uma teologia social que não tirava ali a identidade batista, a identidade evangélica, a identidade cristã. Agora a gente falou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é esse livrinho aqui, É, esse livrinho histórico. Hoje em dia o pessoal pode ter acesso a tudo isso em isso. PDF, né? Naquela época, né? 78. Naquela época tinha que estar nas páginas que hoje estão amarelas, né? É. Mas o que é essa declaração? Né? Quando a gente fala assim, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que declaração é essa? Que documento é esse, eu diria É. assim? Esse é um documento, o próprio nome já diz, o nome universal, todas as nações iam ter acesso, e aí aparecem direitos fundamentais e aparecem direitos de modo geral, né? De modo geral, no sentido mais amplo dos direitos fundamentais. Então, aparece direito à saúde, direito à educação, direito à dignidade da pessoa humana. Inclusive, tem um artigo aqui, o 18, que eu também usei muito nas minhas aulas de ensino religioso, usei muito esse artigo, porque se questiona tanto porque a pessoa deixou de ser de uma religião e foi ser protestante, e foi ser assembleano, batista ou presbiteriano. Mas, rapaz, você foi logo ser evangélico? Mas olha o artigo 18 da declaração. Em 1944, viu? Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância. Finalzinho é que é melhor ainda nesse artigo. Diz o seguinte: isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Hoje está se negando esse artigo. É. E o interessante é que ele lembra um artigo da Constituição Brasileira, né? O artigo 5º Exatamente. da Constituição Brasileira, acho que o inciso 6º, ele diz que todos têm liberdade de consciência, de crença e de convicção. E significa justamente isso. Você tem liberdade para acreditar ou desacreditar, né? Tem uma crença ou mudar de crença, e você deve ter liberdade também de culto. Culto. O lugar do culto deve ser respeitado, né? Exatamente. Então veja que o artigo 5º da Constituição Brasileira e o artigo 18 de 1944 está dizendo, e sempre me veio à mente, professor Cláudio, essa questão de mudar. Ora, se o próprio artigo diz que ele tem um dos direitos fundamentais, um dos direitos mais especiais que o ser humano pode ter a liberdade, como é que você me É. tira a liberdade de deixar de ser dessa religião para ser daquela? Eu digo, inclusive, que esse direito à liberdade, ele é o principal direito. Porque alguém pode dizer assim: não, o principal direito é o direito à vida. Mas imagine uma vida sem liberdade. É Exato. uma vida que não será vivida, né? Será só sobrevivida. Uma sobrevida. É uma vida arquejando, É né? verdade. Porque a pessoa não tem liberdade. E eu acho que é o primeiro artigo dela, da declaração, que traz essa questão, porque ela diz assim, eh, ela reconhece que todos os Os homens é nascem livres, isso, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros em espírito de fraternidade. pronto. Artigo A 1º. expressão que eu queria era essa, que diz que eles nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Quer dizer,
Todos os seres humanos, eles nascem, nascer é o quê? Vida. Mas eles nascem livres, liberdade, É verdade. né? Então, a vida e a liberdade está ali, no mesmo nível. E a declaração, ela não é um documento que está dando esses direitos. Ela está apenas reconhecendo que os direitos já existem, não é isso? Exatamente. É tipo recomendações, né? Ó, a humanidade deve viver assim. Por que surge? Porque é um período de guerra, é um período de tratamento muito mal da dignidade humana dos homens, entre aspas, menores, inferiores. Inclusive, a cor da pele influenciou muito para que esses homens não tivessem essa dignidade, porque a gente sabe que em várias culturas brancas, europeias, norte-americanas, o negro não tinha nem alma, né? Mas não se pode apropriar de um discurso desse para Não dizer só o negro, mas o o indígena, né? indígena, e não se apropriar de um discurso desse também para, digamos assim, se autoflagelar, se auto-inferiorizar, porque está aqui um negro bem-sucedido, né? Está aqui um negro bem-sucedido, certo? Ele era tão amado pela classe, que se fala muito em cultura hoje, né? Pela cultura, pela classe musical, que no dia do assassinato de Martin Luther King, um cantor chamado James Brown, negro, tanto cantava Famoso também. famoso, cantava e dançava muito bem. Existe, eu vou até deixar aqui, viu, professor Cláudio, a dica. Existe um filme chamado O Dia em que James Brown Salvou Boston. Porque ele estava num show de Boston, alguém chegou e disse no ouvido dele: Dr. King foi assassinado. Ele parou o show e anunciou. Quando ele anunciou, Boston virou uma destruição. O queima-queima de carro, destruição de lojas. E ele, no mesmo show, ficou sabendo que os negros estavam fazendo isso. E James Brown disse: era isso que Dr. King pregava? Era isso que Dr. King ensinava? Queria, né? Queria? Ou vocês param, eu paro o show e vou embora. Porque hoje eu estou aqui com a alma chorando. Então é um filme emocionante, mas essa passagem me vem à memória, eu assisti. E uma coisa ele diz: nós vamos transformar o meu show em tributo a Dr. King nesse dia. Quer dizer, tem gente que faz tributos anos depois, né? Ele fez no mesmo dia. Sim. E foi maravilhoso aquele show. Os negros começaram em Boston a parar de destruir Boston, né? Então veja que um cantor famoso é tocado por uma mensagem, certo? E ele para atos e mais atos de violência por toda a cidade, porque ele menciona Martin Luther King dizendo: ele não queria que fosse assim. Ele pregava a paz, ele pregava a fraternidade, fez um discurso e o show passou a ser músicas dele e de outros cantores negros que Luther King gostava dessas músicas. Hum, Então ele passa a mudar totalmente aquele show e aquela cidade realmente foi pacificada naquele dia. Muito bem. Teve um momento aí que você falou sobre a palavra ecumênico, né? Isso, Ecumênico. isso. Tem uma frase que eu separei aqui que diz assim: para termos paz na terra, seria uma frase dele, né? De Dele. King. Para termos paz na terra, as nossas lealdades devem tornar-se ecumênicas em vez de setoriais. E aí a gente sabe que essa palavra ecumênico, ela tem um sentido mais restrito àquela relação entre igrejas cristãs, né? Entre igrejas cristãs. Mas aí como é que ela se amplia para esse campo das relações humanas que Martin Luther King estava querendo demonstrar, Certo. trazer? É, veja só, quando ele fala setoriais, é para que podemos ser ecumênicos sem ser setoriados. Como assim? Eu não ser conivente com o que o outro segmento pensa em razão à teologia, à Bíblia, à vida, até o pensamento de paz que ele tinha, mas que pudesse ser agregado em qualidades, em virtudes. Ele, inclusive, nessa citação aí, ele, ele se refere muito aos movimentos em que acompanhavam ele, padres católicos, padres anglicanos, líderes hindus, líderes budistas, acompanhavam ele. Esses líderes, por terem seus setores, seus segmentos, não eram obrigados a ser protestantes.
mas estavam ali nos mesmos ideais, na mesma lealdade ecumênica nesse sentido, de Uhum. que já que ele quer um país não racista, nós também queremos. Já que ele quer um país pacífico, nós também queremos. Já que ele quer um país justo, nós também queremos. E vice-versa. Martin Luther King absorveu de Gandhi a não violência. E a não violência interfere na fé batista dele? De jeito nenhum, de modo nenhum. Não deveria, não. É tipo como aquela frase que diz que nas coisas secundárias, né? Tem uma frase mais ou menos É uma assim. frase, se salvo engano, de Agostinho de Hipona, que diz bem É assim: nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, e em todas amor. isso, era isso. É muito É, linda essa frase. atribuem a Agostinho, mas eu ainda não consegui achar não nos textos Tá dele. certo. Mas é uma frase, né, que Se fosse traz. eu que fosse ter a é, liberdade e autonomia, eu citava Luther King, é dele, mas não é é. também não. Mas diga de novo essa frase, que ela é boa. Na unidade, Nas coisas essenciais, unidade. unidade, nas não essenciais, liberdade, e em todas as coisas, amor. E Pronto. termina o amor sobrepujando ou trazendo para dentro dele a unidade, as essenciais e as não essenciais, porque em todas as coisas, amor. Isso. Eu lembro de uma fala também, na verdade é um escrito de um apologista cristão norte-americano, o Charles Colson, que ele escrevia, né, que ele já faleceu. Escrevia sempre com a Nancy Pearcey. E ele colocava essa questão de uma luta pela cosmovisão cristã, ou de apresentar a cosmovisão cristã, nessas discussões que o relativismo e o secularismo traz contra temas que são caros para nós, como o respeito à vida e o seu contraponto, que é o aborto, né? E aí ele traz uma lista de temas ali, mas ele diz assim, que os cristãos protestantes, os evangélicos, eles estão juntos com os católicos. E também com os espíritas, né? Porque os espíritas também são contra o Exatamente. aborto e essas outras questões. Então, naquilo que nós estamos concordando, do ponto de vista de, um, de uma cosmovisão conservadora, né, nós nos unimos. Mas isso não significa que nós vamos ser adeptos daquela denominação, né, ou daquela vertente O que religiosa. você está dizendo em relação a determinados pontos de convergência, isso é o que ele chama de ecumenismo leal. Sim, Ninguém ia abandonar ele nas suas marchas se houvesse um ecumenismo leal aos seus ideais, aos seus pensamentos cristãos, claro, né? Como o sim. pastor que era. Interessante, né, esse termo que ele usou, porque ele tomou emprestado o termo ecumenismo, né, que tem a ver com essa tentativa que nunca vai acontecer, né? Mas a É, igreja, a igreja católica, e é um segmento, porque começou também com um segmento evangélico, né, de querer fazer essa união, e a gente sabe que não é possível porque há os pontos discordantes e que são muito caros para ambos os lados, né? Então esse ecumenismo doutrinário e até da prática não vai acontecer nunca. Mas o Martin Luther King ele tomou emprestado essa expressão ecumenismo que funcionou bem. funcionou. Até porque, quando ele cita ecumenismo leal, ele está falando literalmente de lealdade ao que ele defendia. E Que é se os direitos os direitos humanos, né, que humanos. devem ser respeitados. Tem nada a ver com doutrina religiosa. Quando partia para o setorial é seu culto, sua Sim, religiosidade, sua espiritualidade lá no seu templo, lá onde você cultua. Mas quando partia para juntar todo mundo em prol de uma causa justa, né? Aí entra a justiça, que tanto ele menciona também nos seus discursos, aí sim era um ecumenismo leal. Ou seja, eu não precisava deixar a minha igreja batista no domingo, caso dele, para ir a um culto hindu. Se bem que ele visitou a Índia também e participou de alguns rituais hindus, mas só a presença, né? Não foi a prática, como respeito. Inclusive, a Índia condecorou ele com selos de correio, sim. sabe, com medalhas de mérito, e
assim, depois que ainda fez isso, várias nações, inclusive eu sabia até a quantidade de países, mas eu acredito que mais de 50 tem selos de Martin Luther King, em homenagem ao que ele fez. Uns no período que ele estava vivo e outros depois de sua morte. Eu vejo que ele tinha trânsito livre nessas religiões, porque ele não chegava lá condenando ninguém. Ele chegava dizendo: meu pensamento sobre cultura de paz é esse. O meu pensamento sobre amor é esse. O meu pensamento sobre justiça é esse. Como encalhava deles pensarem alguns pontos que tinha convergência com ele, isso é comunismo leal. Muito bem. Então agora vamos ampliar o conceito de justiça, já que estamos falando de cultura de paz nele, né? De justiça não, essas palavras que você usou aí, né? É o que seria a paz e como é que está essa relação com a justiça, a liberdade e o amor. Olha, inclusive esse livro aqui, ele foi escrito pela esposa dele, após a sua morte. Ela fez uma coletânea de citações. Ela fez, dentro desse pequeno livro, ela fez uma coletânea de palavras do reverendo Luther King. O título do livro é As Palavras de Martin Luther King, seleção e introdução correta Scott King, que é a sua esposa. E quando ela menciona sobre paz, ela vai dizer o seguinte, para Martin Luther King: a verdadeira paz não é meramente a ausência de tensão, é a presença da justiça. Ou seja, por que determinados países, e posso dizer, o Brasil, a justiça é limitada e falível nesse sentido social? Porque há muita violência. Há muita violência. A justiça há onde a paz verdadeira, dizia Luther King, não é ausência de tensão. Tem tensões sim, tem problemas, tem. Não é ausência de tensão, é presença da justiça. A justiça tem que estar presente para que essa humanidade tenha paz, essa sociedade tenha paz. Se a justiça, muitas vezes, quebra o sentido da paz, como é que vai ser a verdadeira paz colocada nesse país? Outra coisa que ele diz: a igreja não pode permanecer em silêncio enquanto a humanidade enfrenta a ameaça de aniquilação nuclear. Ele está dizendo no contexto norte-americano. Mas enquanto há tanta violência no mundo, a igreja dorme no contexto brasileiro. Dorme no sentido de que a gente tem Jesus como o príncipe da paz, tem Jesus como o maior mensageiro de paz, tem Jesus que ensinou Martin Luther King cultura de paz, e a gente divulga tão pouco essa paz em Cristo, né? Porque não só os cultos em cada praça, em cada esquina, mas mostrar para a humanidade que a solução para a ausência de paz é Jesus que está faltando nos corações. Vão crer? Não sei. Não vão crer? Bem capaz de não. Porque recentemente me passaram, sabe, professor Cláudio, eu fiquei assim, que um rapaz entrevistando em Portugal várias pessoas: você crê em Cristo? Não. Você crê em Cristo? Não teve um que dissesse que acreditava. Você vê como está o mundo de hoje. Então, para ele, não é meramente ausência de tensão. Tensão ele tinha todo dia. Eu vou contar até um episódio interessante da biografia, Hum. mas é só um pontozinho no oceano de Martin Luther King, que é a biografia dele. Esse livro também está em PDF, quem quiser baixar, né? A biografia de Martin Luther King. Nesse livro, ele descobre que em uma determinada prisão, se eu não me engano, em Memphis, tem 50 irmãos negros, que a grande maioria eram protestantes mesmo, irmãos negros presos. E ele chegou com mais 50 na porta da delegacia. O xerife: doutor King, o que o senhor faz com esses 50 negros aqui? Já foi logo humilhando o xerife, né? Aí, depois de tanta humilhação, ele calado, esperou ele terminar, como ele era muito educado, por sinal. Ele terminou de falar, disse: nós viemos ficar presos com os nossos irmãos que estão aí. Mas aqui só comporta 50, como é que eu vou colocar 100? Ele disse: então ligue para o governador e diga ao governador: doutor King está querendo ser preso aqui com 50 irmãos negros e aqui só comporta 50. Qual foi a solução que o governador daquela cidade teve? Ou você prende eles e aperta, comprime aí, ou solta os que estão na cadeia. E ele conquistou a liberdade dos que estavam presos, que por sinal não eram nem bandidos, Sim, nem marginais. salientar isso aí, né? Que Salientar. eles estavam presos por causa
daquele momento daquele de momento. de tensão racial, né, Racial. que Bem lembrado, não eram bandidos, não não era eram crime. criminosos, eram negros e que por estar num restaurante que só sentavam brancos ou, ou, ou num lazer que só tinha brancos, eles iam presos mesmo. Ou na cadeira do ônibus. Toda a cadeira do ônibus. Então essa passagem me marcou pelo seguinte: olha a inteligência, eu vou lá, não vou brigar com ninguém. Outra coisa, os movimentos e as marchas lideradas por Luther King, nenhuma era de violência, nenhuma era de quebra-quebra, todas eram pacíficas no bom sentido da palavra. Ele não levava armas, ele não levava foguetões, ele não levava a intenção de brigar com a polícia, ele não levava pedras para atirar nos policiais, ele levava discurso. Ele levava algo muito prático e muito inteligente. Já que não pode soltar meus irmãos, vamos ficar com eles lá. Entendeu? Pacífico, isso chama-se pacifismo. Outra coisa, tinha lojas que não aceitavam negros por causa da cor da pele. O que é que ele pegou? Aquele megafone antigo, lembra? Sim, Com o megafonezinho daquele, junto com alguns irmãos que o acompanhavam, ele era o megafone. Queremos emprego para as pessoas negras. Queremos dignidade para elas de trabalho, de salário, entendeu? E de oportunidade nessas lojas. Ninguém foi lá dizer ao dono da loja que ele tinha que ser representado na justiça porque não colocava negro. Não, foi o discurso dele. E esse discurso mudou tanto que o direito que ele mais queria de votar e ser votado, ele conquistou. Então, é um exemplo, né? até isso não podia, né, Não podia não podia votar. votar. Uma outra coisa, viu, professor Cláudio? É essa relação de paz entre justiça, porque justiça, amor e liberdade andavam iguais para ele, não? Tinha quase que a mesma dimensão de valor. Claro que o amor para ele era uma dádiva bem etérea, bem superior, né? Certo. Agora vamos ver, eh, essa questão da dimensão da vida, né, em que a paz se configura. Vou Isso. pedir, que aí é mais uma ampliação dessa questão da paz, né, dele, porque quando a gente estava conversando antes, né, você me colocou essa questão da da paz em relação a si mesmo, né, Isso. que é o chamado bem-estar interior, Interior. a paz em relação aos outros, que é a paz exterior Exterior. ou social, digamos assim, né, e também o bem-estar em relação a Deus, que seria o Isso. movimento vertical, né, É. para cima. Para Martin Luther King, essas três dimensões são importantíssimas no desenvolvimento do cristão autêntico, do cristão verdadeiro, né? Digamos assim, não nominal. Então ele coloca o seguinte, que essas três dimensões, elas acontecem da seguinte forma. A paz propagada por ele era uma paz fundamentada nos princípios da fraternidade e igualdade, onde insere a ideia de que todos somos irmãos e somos todos iguais. A paz vem a ser uma construção do equilíbrio da vida comunitária. Contrário, olha só que coisa interessante, depois a gente volta para essa questão da dimensão. Olha só como ele coloca. Ele coloca que a paz é o equilíbrio da vida comunitária, só tem vida quando há paz, quando não há paz ele vai contextualizar e dizer que o contrário é a realidade de uma sociedade violenta e em guerra, e isso causa, olha só os problemas psicossomáticos que existem na sociedade. Uma sociedade sem paz causa medo, perturbação e problemas psicológicos. Olha que coisa interessante, Martin Luther King, na época, anos 60, pensando psicologia. E partindo do princípio de que psicologicamente tem pessoas emocionalmente doentes, era a falta de paz social, paz ali. Quando não tinha isso, tinha violência e guerra. Por exemplo, eu já sofri alguns atos violentos em assaltos, violentos mesmo, que quase morro. E me bateu o quê? Um medo psicológico, que não era nem um medo natural, um medo assim simples. Problemas, eu passei 2 meses
com a psicóloga tratando por um assalto que quase eu morri. Tem um Imagina, nome que dão hoje que acho que é síndrome do pânico, né? síndrome do pânico, que não teve no discurso dele essa palavra, que você está certíssimo, professor Cláudio, mas teve problemas psicológicos com a sociedade que vive em violência e em guerra. Por que aquelas pessoas saem da Ucrânia para outros países? É porque elas estão saudáveis? Não, é porque elas estão com problemas emocionais, com síndrome de pânico, com medo da guerra, e aqui ele coloca isso. Mas voltando à questão do, da dimensão, da dimensão, ele As três as dimensões. três dimensões, as três dimensões. Tá aqui, ó. A dimensão interna da vida, ele vai dizer, é o próprio bem-estar pessoal. Se você tem paz interna, bem-estar pessoal. Mas, como ele era um pregador além dos muros da igreja, além das paredes da igreja, ele pensava também na dimensão externa. Olha como ele coloca aqui, ó, a preocupação com o bem-estar dos outros. Eu tenho preocupação com o meu bem-estar pessoal, mas quando eu tenho preocupação com o bem-estar dos outros, isso é paz o que externa. Mas ele vai além e vai dizer que o peso maior da vida é a expansão para cima em direção a Deus. Não adianta você ter só paz pessoal e paz com os outros e faltar a paz com Deus. Então ele completa o seu pensamento em relação à paz dizendo: "E o peso maior disso é em direção a Deus, a paz com Deus", né. Então, ele conta até uma experiência que tentou desistir, não está aqui, está só no contexto que eu penso sobre ele, e ele tentou desistir de ser um líder desses movimentos negros, quando ele sofreu muitas ameaças, quando não era com ele era: Vai morrer a sua esposa e seus 4 filhos", recebia ligação direto. É porque, só uma pausa aqui, é porque quando a gente olha para um personagem histórico assim, da envergadura de Martin Luther King, a primeira impressão que a gente tem é que era um super-homem, Isso, né? bem lembrado. Quando a gente olha para qualquer personagem importante, líder, assim, da história, né, que trouxe um legado grande para e uma influência para a sociedade, a gente pensa que esses homens eram super-homens, né? Mas quando a gente vai para a biografia deles, né, ou mergulha na história de vida desse povo, a gente vai perceber que eram pessoas como nós, né, que estavam, à mercê ou estavam sujeitas a esses altos e baixos, não é assim? Isso. E você falou perfeitamente. A gente pensa logo em super-heróis nesses líderes históricos, né? Que quando eu estava lendo essa passagem na biografia dele, eu lembrei de Elias, Olha aí, homem sujeito às mesmas paixões que nós e tal, pensou em desistir, né? Moisés, tire meu nome do livro da vida e tal. Eu pensei, e nesse contexto, ele pensa em desistir e vai orar. E vai orar. Tem até um livro muito importante dele, Orando com Martin Luther King, que são as suas orações. Porque quando a gente pensa num dinamismo desse, numa ocupação tão enorme que ele tinha, tinha tempo de orar, tempo de pregar? Tinha. a verdade foi a oração que sustentou ele. Sustentou ele. E ele, quando estava orando, ele falou com o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, por que tu me escolheste para isso? Eu acho que isso não era para mim. E ele teve uma crise de fé, ele cita isso. E disse: olha, mas não de fé na salvação, entendamos, Sim. né? Ele teve uma Fé no crise de fé no ministério ministério. dele. E eu quero entregar, eu quero desistir na próxima reunião, entendeu? Das comissões, das marchas, tudo, eu vou entregar. Simplesmente ele chora, ele está desesperado porque acha que vão atentar contra a família dele, contra ele. Ele desesperadamente, a Jesus, ele diz que está entregando tudo. E ele diz, isso é uma experiência espiritual de homens que oram, e nós também sabemos que acontece com outros que oram também. Ele sente a presença de Jesus ali ao seu lado e lhe fala ao coração: não chegou tua hora. Não é tempo de parar. Essas são as palavras de Martin Luther King. Você não vai desistir. Continue fazendo o que você vem fazendo. E ele diz que sente aquela paz, aquele alívio. Essa é a paz com Deus, né? Essa é a paz em direção a Deus. Sente aquela paz, renova as suas forças e volta a fazer movimentos. E teve aquele movimento de quase 250 mil pessoas encaminhada para Washington, né? Que onde ele faz o discurso I Have a Dream, que é eu tenho um sonho, e naquele sermão
que muita gente diz: "Poxa, ele pregou ali sem homilética, eu vi um pregador pregando também, mas não tem homilética". Vai ver que tinha começo, meio e fim, para ver se não tem uma homilética ali na É. vida dele. Então, Fica a dica, né, para o fica pessoal que está que tá fazendo essa disciplina, né. ouvindo, não, de quem está vendo Isso, essa conversa da gente, ir lá no vídeo e assistir a pregação dele, né? Aquele também. discurso. E diga-se de passagem também, professor Cláudio, que, eh, curso de jornalismo da UFRN teve turmas, né, que coincidia de eu encontrar colegas meus quando eu fazia filosofia que estavam fazendo jornalismo. Hum. Aí disse: "Você que é o fã de Martin Luther King?" "Não, fã não, admirador". Aí o cara recuava, admirador. Pois a gente está estudando os discursos de Martin Luther King. Diga aí, rapaz, quantas pessoas perdem a oportunidade de ver um autor desse, um homem de Deus desse, e pessoas não crentes no jornalismo, um colega meu dizendo lá na universidade: "Nós estamos aprendendo com Martin Luther King a questão do discurso no curso de jornalismo". Olha aí, deixou também como legado A a oratória, oratória, né? exatamente. Agora, essa paz aí que você falou, né, que ele teve depois desse momento de crise, que a gente sabe que é aquela paz lá de Filipenses 4:7, né? A paz que excede todo o Do entendimento. entendimento humano, é verdade. É, quando a gente vê essas três dimensões aí, a dimensão interna, para consigo mesmo, a dimensão externa para com os Uhum. outros e a dimensão para com Deus. Vamos ampliar então esse conceito de paz, esse último que eu falo aí, né? Com Porque Deus. com Deus, porque tem aquela expressão do apóstolo Paulo em Romanos 5:1, né, que ele diz: "Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus", né. Então ele pega ali a palavrinha paz, né, na relação com Deus. E mais na frente Paulo também diz que o reino de Deus, ele está até discutindo outro assunto, mas ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, Isso, mas justiça, paz e alegria no no Espírito Espírito Santo. Santo. Então ele coloca a paz dentro ali de uma das características do reino de Deus. E eu me lembro, Janil, sempre quando eu estou falando desse assunto de paz, conversando sobre o assunto de paz, de uma música, é um hino antigo, e de um cantor ali da década de 80, 90, que é o J Neto. E ele tem uma música sobre esse assunto que ele diz assim: "A paz que o mundo conhece é o intervalo entre duas guerras. É uma paz repentina e com um grito logo se encerra. Mas a paz que pregamos é a paz que Jesus falou. Falou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou." Aí o refrão da música diz: "A paz do Senhor." Como é isso aí? Então, Veja essa paz terceira, né, essa terceira dimensão aí, dimensão. seria a Esse paz, realmente que é a paz do evangelho? Essa terceira dimensão, Martin Luther King tinha uma comunhão intrínseca ao seu ministério com Jesus, e quando ele passa por aquela experiência espiritual de Jesus falar ao seu coração, claro que para nós que somos cristãos, principalmente cristãos evangélicos, e que tem essa experiência de estar passando uma grande tensão, um grande problema, e de repente Jesus vem e traz a solução, a gente absorve nesse momento paz. Não tem como um homem como esse, ou como qualquer outro homem, ser humano, mulher, homem, dizer que existe paz acima dessa paz que Jesus dá. Porque, inclusive em João 14:27, ele diz: "Eu vos dou, eu vos deixo". Veja que é algo que é dado e algo que é deixado. É. É algo que é deixado para nunca mais tirar. Agora, não vai passar por tensões, Martin Luther King passou, o apóstolo Paulo passou. Agora é algo dado, não é algo emprestado, não é algo temporário, é algo para sempre, paz para sempre, perene. Então não tem como essa terceira dimensão não ser a paz de Jesus, que ele até usa aqui, a paz em direção a Deus. E a paz em direção a Deus é Jesus, porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, tem que passar por Jesus.
Jesus é a grande inspiração, digamos assim, em Jesus. Quando a gente tem nos escritos de Martin Luther King a citação de Gandhi, ele vai dizer que Gandhi foi muito útil na sua concepção de paz, no sentido do método, mas é diferente. Ele diz que Jesus foi no sentido de princípios, princípios morais, o seu caráter cristão, ele desde criança vem do berço evangélico, ele então veja que princípios ele não vai buscar em Gandhi não. Princípios ele vai buscar em Jesus. Em Gandhi ele vai buscar um método de não violência social. Mas essa paz como princípio dado por Jesus, deixado, não tenha dúvida, Martin Luther King era um cristão verdadeiro e ele tinha Jesus como referência dos seus princípios cristãos. Inclusive, eu vou fazer uma citação aqui que ele pontua sobre a questão do comunismo quando veem as coisas muito. Sim, eu queria até falar um pouquinho sobre isso, Janilson, porque eu já vi, né, e você deve ter visto também, pessoas tentando se apropriar do nome dele para tentar aproximá-lo de uma visão mais marxista, eu poderia dizer assim, né, ou esquerdista nesse sentido, por causa de expressões como igualdade, fraternidade, opressão, né? Lembra a frase que você citou do caderno, né? Lembro, Pessoas oprimidas, não né? podem permanecer oprimidas para Então, sempre. o pessoal da esquerda gosta muito dessa palavra, né? Opressão, oprimido, esse negócio, igualdade. E você já explicou muito bem que a questão de igualdade aqui é igualdade de direitos, é igualdade de oportunidades, não é aquela igualdade que certos movimentos distorcem, né? Para não querer fazer nem a distinção entre gênero, né? E que se for para a realidade da vida, só abrindo um parênteses, se for para a realidade da vida, até quem é de esquerda fala em igualdades distorcidamente do que Martin Luther King pregava, e quando a gente vai para a prática, tem lá os ricões, tem, né? Vamos usar a linguagem indiana, tem a casta Sim, A, B, C. Aí tem lá os pobrezinhos que são de esquerda e os caras de cima não ajudam. é, Aí usam do mecanismo do governo, que não sou contra de jeito nenhum, ajuda disso, ajuda daquilo, para camuflar que eles são, e aí eu na digo verdade, muito, milionários. Né? aí eu digo muito que é assim, é o sequestro que É. eles fazem, né? Eles sequestram termos, sequestram palavras. E aí eu já vi tentando sequestrar também Martin Luther King para eles, né? É. Mas a gente verifica, Janilson, em tudo isso que você trouxe agora, que ele não se dissociou do referencial absoluto que ele tinha, que era o Senhor Jesus Cristo, na questão do evangelho, De jeito nenhum. não é? Ele fez o trabalho dele de teologia pública, mostrando a necessidade de uma luta pela dignidade humana, contra o racismo, contra toda aquela sociedade desestruturada socialmente que está Desigual. desigual, né, no seu contexto. Mas ele não saiu ali do fundamento e ele entrou para a história não como um simples líder de direitos civis, mas ele entrou para a história como o pastor Martin Luther King, né? E a, E, Edi- e a Edições Paulina, desculpe, sim, professor Cláudio, a Edições Paulina lançou um livrinho bem pequenininho, eu aconselho até que quem puder comprar, como eu tenho quase 30 livros já de Martin Luther King, e esse está no meio. sim. Ele é pequenininho e tal, conta tudo que nós estamos conversando aqui, mas olha a questão do tema na capa. Martin Luther King, o peregrino da paz. Então, ele era um pregador da paz. Assim como Jesus veio e proclamou sua paz, né? Aqueles que estavam em trevas viram a luz e tal, aqueles que andavam, entendeu? A margem. Jesus veio trazer paz ao povo, mas, Sim. sobretudo, salvação, claro. Mas aí fale da frase que você ia dizer do. Aí, no livro, dizem assim: Reverendo, o senhor é comunista? Porque ele passou muito tempo fora, batalhando pelos direitos civis e tal, e o comunismo tem essa ideia de que todos vão viver em comum, e não é verdade. Isso. Na prática, na realidade, não é verdade.
quando ele vai discorrer sobre os pontos, o primeiro, eu não tenho poder, eu não posso ser comunista, porque a primeira premissa do comunismo é tirar Deus e colocar o Estado. Como eu, como pastor, tiraria Deus do meu discurso? Então, o primeiro ponto, ele já nega que não é comunista. Como muitas vezes se apropriam indevidamente dos textos e da imagem dele, como você há pouco falou, professor Cláudio, para dizer que ele era, mas ele não era. Até porque o primeiro ponto ele teria que não ser mais pastor, que ele estaria tirando Deus do discurso, coisa que ele nunca fez, coisa que ele nunca fez. Muito bem. Para quem tem dúvida ainda, né, sobre essa frase dele, que diz que a primeira premissa do comunismo é tirar Deus, essa expressão ela tá naquela frase, ela tá no contexto daquela frasinha que a gente só conhece a frase. A religião é o ópio do povo, né? Sim, A gente conhece muito essa frase. E está lá na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é um texto clássico de Karl Marx, né? E no contexto dessa frase, ele diz que a supressão da religião é a exigência para que haja a felicidade da sociedade, né? Com a implantação do comunismo. Quer dizer, Deus e a religião tem que ser suprimido. Isso é uma exigência que se faz. Está lá com todas as letras. Então, Martin Luther King estava certíssimo quando diz: eu não posso ser comunista porque a primeira premissa dele é tirar Deus. é tirar Deus. Ele coloca outros pontos que daria tempo aí, não daria tempo a gente aqui, mas a principal é essa: tirou Deus, eu não sou comunista, Uhum. eu sou cristão. Mas esse contexto aí se dá pelo fato de que pessoas estavam trazendo do governo para disseminar que ele era comunista. Por quê? Porque ele exigia premissas que o comunismo, digamos assim, sem fundamento, só para enganação, pregava. Ah, que todos devem ter três O discurso. o discurso. Você lembra de uma frase de três refeições durante o dia? De um candidato aí brasileiro? Hum, Pois isso vem de Martin Luther King. Martin Luther King exigiu do governo que as crianças e os pobres tivessem três refeições. Está aqui, ó. Tá aqui nesse livro, ó. Não é coisa de anos 90 nem anos 2000, não. É coisa dos anos 60 que começou com esse servo de Deus. Ele dizia o seguinte, que deveriam ter cultura, que era alimento para a alma, deveriam ter exercícios físicos, que seria alimento para o corpo, e alimento também físico, 3 refeições ao dia, e deveriam ter alimentos espirituais, que seriam alimentos para o seu espírito. Então, ele também faz as 3 dimensões do sim. alimento. Ele alimenta a alma com cultura, alimenta o O corpo corpo. com o exercício físico e alimento mesmo, o pão de cada dia, e o alimento espiritual. Aí ele disse que esse aí, só quem podia dar era Deus e teria que buscar. Então, como é que uma pessoa dessa é comunista? Se ele fala toda hora em É Deus, em aquele, Deus, em Deus. aquele personagem que você falou aí, que tomou emprestado só a terceira, só a segunda do meio, né? É, Do alimento do corpo, 3 3 refeições. refeições. Ele não falou sobre eh, esse O alimento alimento espiritual. espiritual, nem falou sobre o alimento cultural, porque ele dizia que quando começava a ler um livro tinha sono, né? E outra coisa, Martin Luther King deixa todos eles para trás em intelectualidade. É um cara que tinha uns 3 doutorados, que escreveu 4 ou 5 livros porque não deu tempo, morreu muito novo, com 39 anos. E também, professor Cláudio, Martin Luther King, nesse sentido de alimento, ele levava alimento para essas pessoas. Ele não ficava usando programas do governo, ele levava com recursos da igreja e com recursos próprios. Você tem uma ideia, ele ganhou $54.000 com o Prêmio Nobel da Paz. Ficou para ele? Não. Ele dividiu com os pobres e com a causa negra. Ele não podia ter ficado, não era dele, É, mas ele doou esse dinheiro. Coisa que muita gente vê líderes tão religiosos e políticos que fazem isso. É de nos entristecer o coração, mas ao mesmo tempo de nos motivar a admirar pessoas que faziam e que fazem. E sim. o Martin Luther King pega o prêmio e destina, esse prêmio não é só meu, esse prêmio é de todos os homens e mulheres negros e brancos que lutam no meu país
contra o racismo e pelos direitos civis. Então, eu estou agora nesse discurso destinando para a causa negra e para os pobres americanos, norte-americanos. Veja que é um homem desprendido, morre tranquilo porque não estava apegado a um jatinho ou a Sim. uma mansão, não estava nada disso. Viveu o que ensinou, O o que que ensinou, pregou, né. ensinou. Muito bem. Bom, quero agradecer então, sua participação, Janilson, aqui conosco, enriquecendo nosso espaço de conversas, né, e trazendo um personagem, um líder religioso tão importante na história dos da luta pelos direitos civis e também na história da própria igreja, né, da própria igreja cristã. Verdade. Então, muito obrigado e vou agradecer vou lhe agradecer, lhe ofertando uma lembrança que precisará ser cuidada, viu? Pedir permissão a você para passar isso para Leila, viu? Ela, Sim. sabe por quê? Porque Leila, minha esposa, ela gosta demais de flores, de Então jardim. vai ser perfeito para Eu ela. vou dizer, olha, recebi, mas é seu. A não ser como Martin Luther King, mas quase perto, estou passando pequena lembrança para ela, ele passou o prêmio que recebeu para os outros, eu estou passando o meu É. para ela. Não, você não está passando não, porque é uma só carne. Ah, é verdade, é verdade. Deixe uma mensagem, pode se dirigir para a câmera e deixar uma É, mensagem para junto com a mensagem, eu queria concluir lendo o seguinte: quando um disparo acabou com a sua vida enquanto estava na varanda de um hotel em Memphis, Tennessee, no dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King tinha 39 anos. Era o ícone da luta pacífica pelos direitos civis nos Estados Unidos. Com seu discurso reverberando em todo o mundo, o homem que tinha um sonho deixou um legado sobre a luta por direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos e no mundo. A minha mensagem é que imitemos homens de qualidade como esse, de homens e mulheres virtuosos, porque depois dele, sua mãe e sua esposa acompanhou o seu legado. Mesmo ele sepultado, elas duas mulheres, Coretta e a mãe de Dr. King, levaram adiante a mensagem do filho. E que, infelizmente, até sua mãe foi assassinada por homens que não têm piedade, que não são piedosos, que não são de Deus, mas que o legado deste homem alcançou esse pequeno brasileiro que está aqui e que consigo transmitir um pouco do cristianismo que ele pregava. Que para mim era um cristianismo transparente, verdadeiro e autêntico. E que imitemos essas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado então, Janilson, obrigado pessoal por estarem acompanhando, então, nossa produção. Que Deus abençoe a todos e até os próximos episódios.